Olá, senhoras e senhores. Eu sou o Mike e tenho 26 anos. Sou um pouco mais velho que a maioria de vocês, mas não tenho vergonha disso. Também não tenho vergonha da história que pretendo contar. Deixem-me apresentar os personagens principais desta história. Logicamente, eu, minha incrível esposa Cindy, seu tenebroso filho adulto David e outra mulher que se chama Jessie. Cada um de nós foi vítima de um intrincado jogo amoroso. E sim, isso se mostrou ser um jogo estranho que compartilhamos. Eu conheci a Cindy no trabalho. Eu trabalho em uma pequena agência de publicidade e a Cindy era uma de nossas clientes. Nós a ajudávamos com as propagandas para sua loja de utensílios de cozinha. Tínhamos muito contato com ela e, para ser sincero, toda vez eu gostava mais de trabalhar para ela do que deveria, dentro dos limites de um relacionamento comercial. Não, eu nunca passei do limite, embora realmente gostaria. Bom, o problema é que a Cindy era muito sensual. Encantadora, magra, alta, morena, com pernas longas. Com o que mais um homem pode sonhar? De outra forma, aconteceu que, após a conclusão do nosso projeto, a Cindy e eu nos conhecemos melhor e, depois, descobrimos que ela era 15 anos mais velha que eu. No começo fiquei um pouco envergonhado, mas a Cindy rapidamente conseguiu me convencer de que isso não importava. Eu caí alegremente sob o feitiço dela e logo nos casamos. Bem, por que não? Mesmo o fato de a Cindy ter um filho de 17 anos chamado David não me assustou. Mas, por alguma razão, eu não o conheci até o casamento. E logo entendi perfeitamente o porquê. No começo, eu imaginava o cenário ideal para o meu relacionamento com o meu enteado. Um garoto de 17 anos que é quase um adulto. Pensei que nos tornaríamos grandes amigos. Mas, na verdade, o David era apenas um adolescente terrível e infantil. Minha cerimônia de casamento com a Cindy foi bastante modesta e a celebração não durou muito. Então, na noite daquele dia, eu estava na casa da minha esposa. A Cindy precisava de um tempo para relaxar e eu decidi conversar com o meu enteado. Eu dei um tapinha no ombro do David de uma maneira amigável e disse algo agradável, mas ele abruptamente afastou a minha mão e correu para o seu quarto. Ele também me chamou de uma palavra muito ruim. A propósito, ele fez a mesma coisa mais tarde e mais algumas vezes, mas eu não sabia como corrigi-lo por seu comportamento. É claro que eu nunca tentei responder a ele fisicamente. Esse monstrinho teria alegremente chamado a polícia nesse caso. Na maioria das vezes, o David se sentava em seu quarto em frente ao laptop e assistia a desenhos animados que eu não assistiria, mesmo que tivesse 8 anos de idade. Era realmente digno de pena. Mas eu sinceramente ainda tentei construir pontes entre nós. Sim, literalmente. Eu não sei quantas vezes eu fiz sanduíches incríveis que eu acreditava que um adolescente iria gostar. E bati na porta do quarto dele, pensando que poderíamos passar algum tempo juntos. Normalmente, meu enteado falava um palavrão para mim e se recusava a abrir a porta. Mas às vezes ele abria, pegava os sanduíches, fechava a porta e ainda falava um palavrão. Eu o odiava. Se ele não estava sentado no seu canto, estava deitado no chão da sala e jogando videogame na frente da TV. E sim, se eu me sentasse ao lado dele, ele imediatamente sairia. Depois de um tempo, a concentração de negatividade do David diminuiu, mas ele ainda me ignorava ou agia como um idiota ao meu redor. Eu pensei que talvez tudo isso fosse porque ele não tinha uma namorada. Eu poderia ajudá-lo com as garotas antes de me casar. Eu tive uma experiência decente com isso. E o David, apesar de ser estranho e um tanto introvertido, era um cara muito bonito. Mas ele não estava interessado em garotas. O David só saía de casa quando precisava ir à escola e quando precisava comprar algo no shopping. Em geral, ele era um nerd. Eu não tinha nada em comum com seu estilo de vida. Eu até odiava esse estilo de vida. Vou colocar a situação em palavras leves. Ei, largue os seus gadgets e dê uma olhada no mundo ao seu redor. Então, a Cindy, o David e eu vivíamos como uma família não muito amigável, mas ainda assim feliz. Isso durou aproximadamente 1 ano e meio. E tudo bem, até a Jessie aparecer na minha vida. Ela era uma garota ruiva, muito atrevida e com sardas, que tinha 23 anos. Ela trabalhava como garçonete em um restaurante no nosso grande subúrbio. Então, todos os moradores a conheciam. E acho que a Jessie tinha muitos admiradores. Então, foi um grande elogio para mim quando notei que ela estava olhando para mim. E, finalmente, ela começou a flertar abertamente quando eu ia jantar nesse restaurante. A única coisa ruim era que eu costumava ir a esse restaurante junto com a minha família. Mas a Jessie era razoável. Na frente da Cindy e do David, ela se comportava de maneira diferente. Por um tempo, tentei me controlar e flertar com a Jessie inocentemente. Mas nem sempre controlamos o que nosso coração quer. Eu me empolguei com a Jessie e começamos a namorar secretamente. Não vejo sentido em compará-la com a minha esposa Cindy. Não sei ao certo por que me apaixonei pela Jessie.
Uma coisa que tenho certeza é que não foi por causa da diferença de idade das minhas mulheres. Eu amava a Cindy, ela era a minha linda esposa e não ia me separar dela e, é claro, me sentia culpado por traí-la. E a Jessie sabia perfeitamente que ela não passava de minha amante. Mas ela não estava completamente satisfeita com isso. Pelo menos parecia estar. Uma garota de espírito livre e autoconfiante, devo dizer. Agora, quando penso nisso, não tenho ideia de por quanto tempo as coisas poderiam continuar assim. Mas tudo parou quando eu cometi um pequeno erro. Um dia fui com o David ao restaurante onde a Jessie trabalhava. A Cindy deveria ter ido conosco, mas ela teve que ficar até tarde no trabalho. Então nosso jantar em família ficou limitado a apenas nós dois. O David já tinha 19 anos e a essa altura havia se tornado mais equilibrado, embora meu relacionamento com ele continuasse bastante frio e tenso. Entramos e sentamos na nossa mesa favorita, mas o David se esqueceu de tirar o casaco e voltou para pendurá-lo no saguão. Era o turno da Jessie. Ela me viu sozinho, sacudiu alegremente sua juba de cabelos ruivos e rapidamente veio para anotar meu pedido. E ela foi um pouco... mais hospitaleira do que uma garçonete deveria ter sido. Não tive tempo de explicar para a Jessie que tinha vindo com o David hoje, pois ela estava pendurada no meu pescoço e até tentou me beijar. Então eu tive que quase afastá-la. Mas era tarde demais. O David viu tudo por trás de uma Jessie um pouco ofendida. A julgar pelo rosto dele, percebi que ele tinha tido exatamente o tempo necessário para ver algo, mas parecia que ele não havia entendido completamente o que era. A Jessie imediatamente percebeu o que havia acontecido e abraçou o David da mesma maneira, como se ela o estivesse cumprimentando. Em uma atitude realmente inteligente, ela decidiu fingir que estava extremamente feliz em ver seus clientes regulares. Não sei se foi convincente, mas o David não disse nada. E como eu fiquei sabendo depois, ele também não falou nada para a mãe dele. Um pouco mais de tempo se passou depois disso. E, com o tempo, consegui tirar esse incidente do restaurante da minha cabeça. E tudo estava indo bem com as minhas duas mulheres. Mas, de repente, recebi um telefonema inesperado da Jessie. Minha garota, número 2, precisava do meu conselho experiente. Acontece que o David entrou no restaurante no dia anterior. Ele pediu à recepção que especificamente fosse servido pela Jessie. E, enquanto ela estava trabalhando, ele se esforçou muito para iniciar uma conversa com ela. Segundo ela, meu enteado se comportou muito bem, mas não como seu eu habitual. A Jessie percebeu que, ao contrário do seu comportamento habitual, muito introvertido e não falador, naquela noite, o David estava completamente diferente. Ele floresceu. Agora era alegre e divertido. E a Jessie estava me perguntando o que ela deveria fazer. Pensei um pouco e decidi que seria melhor se o David pudesse sair um pouco com ela. A julgar pelo seu comportamento, o David não sabia sobre mim e a Jessie. E se eles pudessem se tornar amigos, seria a cobertura perfeita para o meu relacionamento com ela. O oposto também era verdadeiro. Nem me ocorreu que algo poderia acontecer entre o David e a Jessie. Eu simplesmente não o via como um concorrente. No entanto, provei ser um macho alfa um tanto ruim. Não notei nenhuma mudança no meu orgulho. Enquanto isso, a Jessie começou a passar muito tempo com o David. Senti inveja do meu enteado. Mas é claro, eu tinha em mente que a Jessie não era a minha propriedade e ela poderia simplesmente não ter mais tanto tempo para mim como antes. E certa vez, voltei para a casa do trabalho 3 horas mais cedo do que o habitual. O que você acha que eu vi lá? Algo que feriu muito meu orgulho e eu como um todo. Espero que a Cindy nunca descubra meus pecados e não experimente esses mesmos sentimentos. Encontrei a Jessie na nossa casa, com o David. Eles estavam sentados no chão, bem no aconchegante tapete preferido da Cindy. A Jessie estava sentada no colo do David, e seu cabelo vermelho escondia com sucesso de mim o que exatamente eles estavam fazendo. Fiquei tão surpreso com o que vi que nem sabia o que deveria fazer. É claro que depois disso gritei com esse doce casal e corri em direção ao David enquanto ouvi os gritos estridentes da minha querida Jessie. Mas meu astuto enteado conseguiu me parar com algumas afirmações. Muito simples. O David me disse: "Vou contar tudo para a mamãe." E essa ameaça de aparência infantil me desarmou completamente. Eu não poderia deixar assim de saber de tudo, ou mesmo de algo. Eu olhei exausto para a Jessie, mas ela apenas deu de ombros, sorriu um pouco culpada e se apressou para sair dali. Sim, uma garota realmente livre e independente. Para resumir, eu perdi para o meu enteado e agora tinha que seguir as regras dele. Não vejo mais a Jessie. Também parei de jantar no restaurante dela, só por precaução. Se ela era capaz de tal traição, imaginem se ela quisesse estragar minha comida apenas por diversão, em conspiração com esse Geoffrey Baratheon. Uma coisa é boa. A Cindy não sabe de nada. E espero que continue assim. Pensei muito nessa situação e concluí que realmente amava minha esposa e tinha muito medo de perdê-la.
Ok, senhoras e senhores. Agora é a sua vez de compartilhar suas histórias de relacionamentos malucos com o mundo. E não se esqueçam de curtir este vídeo e de se inscrever neste canal.